Olá, irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado por participar desse tempo, desse estudo bíblico. Que Deus os abençoe muito, que Deus nos guie, nos guarde. Eu estou gravando esse vídeo para comentar um pouco com vocês o que nós vamos fazer sobre o estudo bíblico, como vai ser o nosso estudo. E o processo, esse primeiro processo, que é o processo de observação, que nós precisamos fazer cada um na nossa casa. Vou estar dando algumas dicas para vocês, alguns conselhos. Se ainda tiverem alguma dúvida, podem me procurar. E a ideia é que nós possamos aprender juntos e deixar, através desse processo, que Deus fale conosco, com o nosso coração, através da sua palavra. Primeiro que nós fazemos sempre, eu falei na aula passada, é orar. Nós precisamos orar para pedir que Deus, o Espírito Santo, nos ajude. Um estudo bíblico sem a ajuda de Deus vai ser um processo cansativo e frustrante. Então vamos orar que Deus fale o nosso coração e nos ajude nesse processo. Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Três Corações, dos pastores, dos presbíteros, diáconos, candidatos. Muito obrigado porque o Senhor preparou esse tempo. Quero pedir que o Senhor nos guie agora nesse processo, nos ensine o processo da observação e que possa ser uma bênção, que possa enriquecer o nosso estudo bíblico e o nosso relacionamento com a palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Agora que nós já oramos, primeiro que nós fazemos é ler o texto completo em voz alta do princípio ao fim. Isso nos dá perspectiva, nos dá relacionamento com o texto. E a gente não assiste um filme de parte, né? Primeiro uma parte, depois outra, depois outra. Não, a gente assiste o filme inteiro. Então nós também devemos ler o texto inteiro quando nós estamos estudando do princípio ao fim, em voz alta para eu escutar, para eu ter essa perspectiva. Depois que os irmãos lerem o texto completo inteiro, nós lemos uma segunda vez fazendo a observação. E para a observação nós vamos utilizar cores, lápis de cor. Eu mandei aí no grupo do estudo bíblico uma tabelinha com umas cores que nós vamos utilizar. Uma cor para cada palavra, para cada tipo, né, grupo de palavras. Então, agora a gente vai fazer junto. Eu vou ler o primeiro capítulo de Timóteo, aqui mostrando para vocês, gravando, como deveria ser a nossa observação. Ok, nós temos aqui, então, o mesmo texto que eu mandei para vocês, aqui o arquivo, né, de 1 Timóteo. E nós vamos começar a ler, e temos aqui as nossas cores para a gente começar a observar. Então eu chego, leio o texto e diz aí: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Chegando aqui mais pertinho para dar para ver. Então, aqui nós temos uma pessoa, nós vamos utilizar o azul. Eu vou pintar. Paulo, apóstolo de quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus é uma pessoa da divindade. Então eu vou pegar Cristo Jesus e vou pintar Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador. Tudo isso e de Cristo Jesus, nossa esperança. Se refere a Jesus, ao Espírito Santo, as pessoas divinas, eu vou usar o amarelo, que foi aquele código que dei ali para vocês. Escrevo esta carta para quem? Para Timóteo. Aqui temos outra pessoa, meu verdadeiro filho na fé. Então, nós vamos ir lendo o texto e nós vamos ir acrescentando as cores à medida que elas vão aparecendo. Nós vamos acrescentando as cores. Logo aí, no versículo 3, nós temos, a câmera não está enfocando muito bem, mas dá para vocês terem uma ideia, né? Quando é uma palavra que indica tempo. Então, eu pego o laranja. Quando partir para a Macedônia. Macedônia é lugar. Pedi a você que ficasse em Éfeso, também é lugar. E advertir-se a certas pessoas, também nós temos aí pessoas de novo, que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo, aí novamente uma palavra de tempo, com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias. Eu acho isso um pouco difícil, né? O que são os mitos e genealogias? Ao que Paulo está se referindo?
Então, eu acho difícil, eu vou usar o cinza, que era a cor de palavra difícil. Então, vou pôr aqui, ó, discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução, uma palavra muito chave dentro do livro de Timóteo, é instrução. Vocês lendo aí vão perceber quais vocês acham que é a palavra-chave, a palavra que se repete. Instrução é uma palavra que se repete mesmo, ou instrução, correção, exortação, que vem de um coração puro e uma consciência limpa e uma fé sincera. Alguns, aí tem uma pessoa de novo, porém se desviaram dessas coisas e passam seu tempo aí de novo as discussões inúteis. O que será essa discussão inútil? Vou marcar como palavra difícil. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem o que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Eu estou vendo que a lei se repete bastante também, né? Então eu vou colocar, ó, lei também como palavra repetida. A lei é boa. Quando, palavra que indica tempo, usada corretamente. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam o pai ou a mãe e cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, os que fazem qualquer coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim pelo nosso Deus bendito. Agora, eu gostei muito dessa parte, eu achei que é muito importante. Então, a gente deixou o cor-de-rosa para destacar as minhas observações pessoais. Então, eu quero observar aqui, olha, ela foi criada, não, a lei para quem que foi criada? Aí eu ponho, sei lá, eu sublinho, faço parênteses, do jeito que você quiser. Irreverentes e pecadores, impios e profanos, que matam o pai ou a mãe, homicídio, imoralidade sexual, homossexualidade, sequestradores, mentirosos, jura falsamente, qualquer coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Eu achei importante para mim, então eu destaquei no rosa. Então a gente vai fazer desta maneira. O que eu não dei o exemplo ainda é o imperativo, né, que é, no caso, o vermelho. Vamos procurar o imperativo aqui no texto. Aqui mesmo, um pouquinho abaixo, no versículo 19, aqui diz assim, olha, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Apegue-se, isso é um imperativo, é uma ordem. E mantenha a consciência limpa. Então, são dois mandamentos, são imperativos. Eu vou utilizar a cor vermelha. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, assim, do que se trata a observação, como nós fazemos. Se ainda tiver alguma dúvida, me falem, por favor, eu gravo mais um videozinho aí explicando. Então, nós vamos fazer oração sempre, o primeiro que fazemos depois. Primeira leitura do livro completo e vamos ler novamente o livro utilizando as nossas cores, ok? Vamos relembrar um pouquinho, então. Amarelo, divindade, Jesus, Deus, Cristo, Espírito Santo, Salvador, Senhor, o Eterno, toda palavra que se refira a Deus, com o nome de Deus, né? Aquele que me guarda, o Espírito da verdade, vamos utilizar o amarelo. O azul, nós vamos usar o azul para pessoas. Somente nomes de pessoas ou algo que seja importante no texto. Eu não vou colocar tu, eu, nós, porque é muito, senão vou gastar, vai acabar o seu azul. Então eu não vou usar muito, só para nomes de pessoas, né?
Ou aqueles que estão perdidos foram salvos pela maravilhosa graça. Aqueles que estão perdidos também pessoas, e é muito importante no texto. Então, nomes próprios de pessoas ou palavras que se refiram a pessoas que sejam importantes. Pronomes, não. Tempo, já com laranja, tempo. Quando, ontem, o século, um dia, uma hora, depois, enquanto isso. Todas as palavras que indiquem tempo, eu uso laranja. E no laranja eu não vejo verbos. Os verbos podem indicar tempo, mas eu não vou usar, porque também senão vai acabar no lápis laranja. Verde, lugar. Né? Jerusalém, Roma, a praça central, a igreja no sentido de ele entrou na igreja, agora se fala a igreja deve amar, aí no caso a igreja não é um lugar, né? Mas o verde é para lugar físico. Vermelho, imperativo, faça, deite, se levante, ouça, exorte. O vermelho é para ordens. O marrom, palavras-chave no texto. A gente viu que aí no caso de Timóteo era a oração, a instrução. Isso eram as palavras que a gente via que se repetiam muito. A lei com o marrom. Com o cinza, que eu acho difícil. Pode ser o significado difícil da palavra ou um termo que eu acho difícil de entender, né? Quando aí mesmo Timóteo fala o vaso de honra e vaso de desonra. Quem quer vaso de honra e de desonra? Marca aí com cinzinha. E o rosa, o que eu achar importante, o que eu quiser marcar. Ok? Essa vai ser a nossa observação. Nós vamos fazer em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Você não deveria demorar muito tempo para fazer isso. Eu acredito que com meia hora você pode fazer toda a observação de 1 Timóteo e em 20 minutos você pode fazer a observação de 2 Timóteo. A ideia é que até quinta-feira você tenha orado, lido os 2 livros inteiros e feito a observação com cores dos 2 livros inteiros. E nós vamos ver também, eu quero passar para vocês uma ferramenta que a gente usa, que ela é muito boa, ela é muito útil, que é uma ferramenta que foi criada por um missionário da Jocum. Ele é muito inteligente, ele se chama David Hamilton. Eu mandei lá no grupo também o link para vocês e eu quero mostrar aqui, compartilhar com vocês do que se trata essa ferramenta, essa plataforma, que ela é muito útil, ela é muito interessante. É uma plataforma, vocês veem aqui a minha tela, olha, ela se chama Leitor da Bíblia Sourceview. Em inglês é Sourceview Reader. Do que se trata isso? A Bíblia está dividida como se ela fosse uma história. Então, você abre aí o link que eu mandei para você, você seleciona aqui o idioma, tá vendo aqui, ó, diz português, coloco leia. E aí ele vai me abrir essa página. Eu acho muito legal, ele colocou como se fosse personagem, se a Bíblia fosse uma história contada. Isso ajuda muita gente a entender. Tem aqui, ó, ele abriu Gênesis 1, né? Você vê aqui, em narrador vai ser na letra preta. Tudo que seja em texto preto é o narrador. Em vermelho, sempre vai ser as palavras que Deus ou alguma das pessoas da Trindade fala. Né? Interlocuções divinas. Deus falou, haja luz, tá aí no balãozinho vermelho. Quando uma das pessoas principais fala, vai ser de cor verde, né? Um dos personagens principais, e azul todos os demais personagens. Então a gente vê aqui, ó, a serpente, Satanás falou, tá? Um balãozinho azul. Deus falou, o balãozinho vermelho. Vou passar mais um aqui. Um personagem principal falou, onde está aqui quando fala Adão, quando fala Noé. Vai ser um balãozinho verde. Aqui no caso de Gênesis, né, são os patriarcas, os balãozinhos verdes. Aqui, olha, Abraão falou, um balãozinho verde. Então, isso dá essa sensação de diálogo, né, de interlocução. É muito interessante essa ferramenta. Além de ter uma introdução muito boa. Aqui no lado, você seleciona, né, o idioma e tal, a versão que você quer utilizar.
E aqui no texto você seleciona o livro. Vamos lá para 2 Timóteo, 1 Timóteo que a gente está lendo. Introdução a 1 Timóteo. E ele tem uma introdução explicando como ler o livro, tal, o que você deveria entender, o que você deveria esperar. Então é muito legal essa ferramenta. Eu gosto muito. Eu animo vocês a lerem também utilizando essa. Leia essa introdução aqui, porque ela é muito boa, ela vai te ajudar bastante a entender o livro. E aqui nós chegamos no texto do livro, né? Como no caso de Timóteo é uma epístola, não tem diálogos, né? Só tem as palavras em preto, que são as palavras do narrador, do autor da carta, que nesse caso é o apóstolo Paulo. Aqui em cima aparecem, né, as palavras mais repetidas, tem aqui o texto e tal. E algo muito legal que essa ferramenta tem também, se você ver, tem algumas no versículos que estão amarelinhos aqui, ó. É quando esse versículo ele se repete no Antigo Testamento. Eu clico aqui, ele me aparece, ó, esse mesmo versículo, ele é aludido, né, ele é comentado em Ezequiel 18, 23. Olha que legal. Cada um dos versículos que está mencionado aqui, que tem um amarelinho, é porque ele é aludido em outra parte. Ó, esse daqui é aludido em Deuteronômio 17. E quando é rosinha, aqui o 18, esse versículo ele é citado, ele é escrito completamente em outra parte. No caso, esse versículo, depois a escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Onde que cita isso? Aqui está escrito, né? Deuteronômio 25, 4. Então, ele é bem legal, é bem dinâmica essa ferramenta, essa plataforma. Você pode usar no celular também. E o interessante aqui embaixo, tem algumas perguntas para você processar o que você lê. E eu acho isso muito importante. E depois que você ler isso, você vai e lê essas perguntas e responde ela para você mesmo, né? Nessa passagem, há alguma atitude que você deve seguir? Eu falo sim, a atitude de Timóteo, né, dele ser irretocável, buscar a santidade, ou sei lá, a atitude de Paulo em orientar Timóteo. Então você responde para você mesmo, para você processar e pensar, qual decisões você pode tomar essa semana para aplicar isso? Uau, me desafiou, né? Nessa passagem, há alguma atitude da qual você deve se arrepender? Eu devo me arrepender de discutir da lei, por exemplo, de brigar com as pessoas por causa da lei. Que decisões você pode tomar para aplicar isso? Você não gostou, não foi legal essas perguntas? Troca as perguntas, te deu outras perguntas. Então, é muito interessante essa ferramenta, ela é muito boa, ela é muito proveitosa também para uma observação, então eu animo vocês a lerem aqui nessa plataforma. É isso, meus irmãos queridos. Qualquer pergunta estou à disposição. Me escreva, me ligue. Eu mostro para vocês novamente. Então é isso. Fiquem com Deus. Quinta-feira nós nos reunimos de novo para falar sobre a observação do livro e vamos falar sobre o contexto histórico do livro também. Ok? Um grande abraço. E na quarta-feira acredito que vou mandar um outro vídeo explicando mais uma coisinha que nós precisamos fazer. Um grande abraço, fiquem com Deus.